A história é frequentemente contada pelos vitoriosos. Pelo menos é o que diz o provérbio. Mas, e se descobríssemos artefatos que pudessem mudar completamente a nossa compreensão da história? Desde um enigmático vazio em uma pirâmide até um tesouro incrivelmente precioso, aqui estão 20 descobertas inquietantes que têm o potencial de reescrever os anais da história. Número 20. Um vazio na pirâmide. Há séculos deciframos o que os antigos egípcios nos deixaram, contudo, parece que os mistérios dessa magnífica civilização são inesgotáveis. Em 2017, um segredo surpreendente das pirâmides foi desvendado. Dentro dos limites da Grande Pirâmide, que domina o Planalto de Gizé, foi encontrado um espaço nunca antes visto. Graças a técnicas de escaneamento não invasivas, arqueólogos puderam observar este insólito vazio. Ele tem cerca de 30 metros de comprimento e situa-se justamente acima da Grande Galeria, o extenso corredor inclinado que conduz à Câmara do Rei Quéops. O motivo de sua criação ou sua finalidade ainda são um enigma. Este vazio reacendeu nosso fascínio pelas pirâmides do Egito. O que é esse vazio? Por que foi criado e que segredos guarda? Alguns arqueólogos acreditam que talvez esse vazio seja apenas um recurso estrutural, mas há quem pense que ele esconda segredos da grande civilização. Se o vazio foi projetado com um propósito funcional, isso poderia indicar que nossa compreensão atual da pirâmide, vista principalmente como um túmulo, pode ser incompleta. Talvez houvesse papéis ou significados adicionais atribuídos a essas estruturas que ainda desconhecemos. Por exemplo, a Grande Pirâmide poderia também ter servido como um registro monumental do conhecimento arquitetônico e de engenharia, uma cápsula do tempo para gerações futuras. Suponha que o vazio contenha artefatos ou inscrições. Nesse caso, ele poderia nos fornecer novas informações sobre a cultura, religião e vida cotidiana do Antigo Egito durante o reinado do grande rei Quéops. Antes de prosseguirmos, curta este vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações agora mesmo. Número 19. O primeiro templo do mundo. Na década de 60, pesquisadores da Universidade de Chicago e da Universidade de Istambul descobriram Göbekli Tepe, mas, ao invés de ser estudado, o local foi amplamente ignorado. Sem dúvida, isso se revelou um grande erro. Foi apenas em 1994 que as escavações começaram, graças ao arqueólogo alemão Klaus Schmidt. Esse foi o início da revelação de Göbekli Tepe, uma estrutura que pode ser o primeiro templo do mundo. O local aparenta ser apenas mais uma colina no sudeste da Turquia, mas na verdade é uma construção feita pelo homem, mais antiga que Stonehenge e as pirâmides egípcias, datando de 11.600 anos atrás. Antes do estudo e escavação de Göbekli Tepe, acreditávamos que os humanos começaram como caçadores-coletores. Dependíamos da caça e da coleta, e então aprendemos a cultivar, nos estabelecer, construir comunidades e, conforme essas comunidades cresciam, eles construíam templos e monumentos. Contudo, a descoberta deste templo antigo muda essa narrativa. Em uma época em que algo tão simples quanto a agricultura não estava estabelecido, a construção de Göbekli Tepe é uma surpresa. Por que as pessoas da época se deram ao trabalho de criar um complexo massivo com pilares de pedra com mais de 6 metros de altura e pesando até 10 toneladas? Qual a importância deste local? Além disso, como fizeram isso sem registros escritos daquela época, não temos como responder a essas perguntas. Um local cerimonial? Um simples lugar para se reunir com outros caçadores? A verdade por trás de Göbekli Tepe poderia mudar a história da humanidade. Número 18. Artefatos da Caverna Denisova. Encravada no terreno acidentado das montanhas de Altai, na Sibéria, encontra-se a Caverna Denisova. Por fora, essas cavernas podem parecer modestas, mas são um dos locais mais significativos do mundo. Foi em 2008 que pesquisadores descobriram quão impressionantes essas cavernas são. Profundamente dentro delas, cientistas descobriram um pequeno fragmento de osso de um dedo. Pode não parecer muito, mas análises subsequentes de DNA revelaram que pertencia a um grupo anteriormente desconhecido de humanos antigos, posteriormente denominados denisovanos, em homenagem à caverna. Mas por que essa descoberta é tão revolucionária? Bem, ela nos introduziu a um novo capítulo inteiro da árvore genealógica humana. Antes disso, conhecíamos nossos ancestrais, os Homo sapiens, e nossos primos próximos, os Neandertais. Contudo,
Os denisovanos mostraram que nossa linhagem era muito mais complexa do que inicialmente pensávamos. Evidências genéticas sugerem que Homo sapiens, neandertais e denisovanos não apenas coexistiram, mas também se cruzaram. Isso mesmo, o DNA de humanos modernos de certas partes do mundo contém fragmentos herdados dos denisovanos. Mas a caverna denisova tem mais segredos a revelar. Além dos restos denisovanos, cientistas encontraram artefatos e evidências de habitação tanto por neandertais quanto por Homo sapiens. Talvez o achado mais surpreendente seja uma pulseira feita de clorito verde, estimada em 40 mil anos, que mostra sinais de uso de ferramentas avançadas e um senso estético, desafiando nossas suposições sobre as capacidades tecnológicas e culturais de humanos antigos. Cada artefato, cada fragmento de osso descoberto nesta caverna, revela algo novo sobre a história humana. Agora, quem sabe quais outros segredos estão ocultos dentro dessas cavernas? Número 17. Monumento de Yonaguni. Em 1986, o mergulhador local Kihachiro Arataki descobriu algo que intrigou muitos sob as águas ao largo da costa da ilha de Yonaguni, no Japão. Arataki já estava familiarizado com as características do fundo do mar na região, então imagine sua surpresa ao notar uma estrutura subaquática que parecia ser feita pelo homem. Isso veio a ser conhecido como o Monumento de Yonaguni, e essa estrutura permanece entre as descobertas mais debatidas até hoje. Este enigmático local consiste em terraços, degraus e enormes plataformas que alguns afirmam serem vestígios de uma antiga cidade submersa, possivelmente datando de mais de 10 mil anos. Se verdadeiro, isso reescreveria drasticamente a história, retrocedendo a linha do tempo do desenvolvimento arquitetônico e da civilização. O monumento é uma coleção de formações de arenito e argilito, com cerca de 3.200 metros de comprimento e 20 metros de largura. Sua característica mais icônica é uma estrutura maciça, em forma de pirâmide achatada que, segundo Arataki, se assemelha às criadas por civilizações antigas ao redor do globo. Mas a grande questão é, o monumento de Yonaguni é realmente uma estrutura feita pelo homem? De um lado, alguns pesquisadores, liderados pelo professor Masaki Kimura da Universidade das Ryukyus, argumentam que as bordas afiadas, ângulos justos e o que parecem ser marcas esculpidas sugerem que foi feito pelo homem. Eles propuseram que poderia ter sido construído por uma civilização pré-histórica, possivelmente anterior à última era do gelo, quando o nível do mar era muito mais baixo e a ilha de Yonaguni fazia parte de uma massa de terra maior. No entanto, há também aqueles que argumentam o contrário, sugerindo que as características do monumento resultam de processos geológicos naturais, com formações de arenito propensas a fraturar ao longo de linhas retas, podendo erodir de maneira a imitar a aparência de uma construção arquitetônica. Feita pelo homem ou não, se a resposta for afirmativa, isso revolucionaria a maneira como entendemos a história humana. Número 16. A Pedra de Kokno. Em 1887, arqueólogos descobriram uma laje medindo cerca de 12 metros e 80 por 7 metros e 92. Ela está coberta de entalhes intricados conhecidos como petroglifos, tornando-a um dos melhores exemplos de arte rupestre pré-histórica na Escócia, se não na Europa. Esta pedra apresenta um hipnotizante arranjo de espirais, formas geométricas e marcas de copo e anel, um tipo de arte antiga encontrada em muitos locais pré-históricos ao redor do mundo, mas raramente com tal concentração ou complexidade. A origem da Pedra de Kokno é envolta em mistério, acreditando-se que remonta ao Neolítico ou início da Idade do Bronze, algo entre 4.000 e 5.000 anos atrás. A questão comum a essas estruturas é o motivo por trás de sua construção. Algumas teorias sugerem que as marcações poderiam ter sido usadas para cálculos astronômicos, como uma forma de calendário antigo para marcar as estações e rastrear eventos celestiais. Outras propõem que elas possam ter tido uma significância espiritual ou ritualística, servindo como pontos focais para cerimônias ou como mapas para navegar pela paisagem de locais sagrados. No entanto, a jornada da Pedra de Kokno através da história não foi tranquila. Em 1964, devido a preocupações com vandalismo, decidiu-se enterrar a pedra sob o solo para protegê-la de mais danos. Por décadas, essa obra-prima pré-histórica permaneceu oculta, seus segredos enterrados junto a ela.
Somente em 2016 foram feitos esforços para desenterrar e estudar a Pedra de Cóquino mais uma vez. No entanto, ainda temos que descobrir e aprender todos os seus segredos. Número 15. O Sudário de Turim. O Sudário de Turim poderia ter sido apenas um pedaço ordinário de tecido de linho, não fosse pela imagem que apresenta. Você vê, o rosto estampado neste tecido disse retratar a semelhança de Jesus Cristo. Alega-se que essa imagem foi criada quando Jesus Cristo foi crucificado. Para cristãos ao redor do mundo, o sudário seria uma peça incrivelmente significativa de evidência se fosse encontrada verdadeira e verificada. Apesar de séculos sendo o centro de intrigas, o sudário permanece misterioso e cheio de perguntas. Pesquisadores acreditam que sua história e origem remontam ao século XIV, quando fez sua primeira aparição documentada na França, mais precisamente em 1353. O verdadeiro ponto de virada na história do sudário veio em 1898, quando foi fotografado pela primeira vez por Secondo Pia. Os negativos revelaram um detalhe surpreendente. A imagem do sudário apareceu mais detalhada e realista em sua forma negativa, reacendendo o interesse e a especulação sobre suas origens. Infelizmente, as descobertas sobre este tecido parecem se contradizer. Testes de datação por radiocarbono conduzidos em 1988 por 3 laboratórios independentes mostraram que o sudário datava entre 1260 e 1390, o que significa que não era antigo o suficiente para ter sido o pano de sepultura de Jesus. No entanto, essa conclusão estava longe de ser o fim da história. Críticos do teste de datação apontaram para uma possível contaminação e a possibilidade de que as amostras testadas fossem de um reparo medieval, e não do tecido original, argumentando que esses fatores poderiam ter distorcido os resultados da datação. E assim, até hoje, a verdade por trás do sudário de Turim permanece um mistério. Número 14. A Bateria de Bagdá. Em 1938, arqueólogos descobriram algo incrivelmente deslocado durante escavações perto de Bagdá, no Iraque. Baterias que remontam a mais de 2000 anos atrás. No entanto, essa bateria não se assemelha em nada às que usamos hoje. É um pequeno jarro de argila que, à primeira vista, não parece ser grande coisa, mas dentro dele contém um cilindro de cobre que envolve uma vara de ferro. Este artefato, datando do período Parta, aproximadamente de 250 a.C. até 224 d.C., é conhecido como a Bateria de Bagdá. Esse artefato capturou a atenção de historiadores e arqueólogos por um bom motivo. Afinal, se a Bateria de Bagdá for de fato uma bateria, significaria que civilizações antigas poderiam ter tido um entendimento rudimentar de eletricidade muito antes da descoberta e do domínio do poder elétrico na era moderna. Pesquisadores descobriram que, usando uma substância ácida ou alcalina, como vinagre ou suco de limão, eles poderiam teoricamente produzir uma corrente elétrica a partir do conjunto de materiais na bateria de Bagdá, similar a uma célula galvânica simples. Suponhamos que este jarro não fosse destinado a ser uma bateria. Qual poderia ser seu possível uso? Alguns especularam que poderia ter sido usado para eletrodeposição, dando uma fina camada de ouro ou prata a outros metais, uma técnica conhecida como douração. Outros, no entanto, sugerem que poderia ter tido um propósito cerimonial ou medicinal, talvez usado no alívio da dor, similar a como usamos estimulação elétrica na medicina hoje. Infelizmente para nós, seu mistério permanece. Número 13. As espadas Ulfbert. Cerca de 1070 dessas antigas espadas foram encontradas espalhadas pela Europa, desde a Escandinávia até as margens do rio Volga. Apesar de aparentarem ser comuns, são renomadas por serem as melhores espadas já criadas, conhecidas como as espadas Ulfbert. Essas armas, que remontam à era viking, estão envoltas em mistério. Sabemos que essas espadas foram feitas de aço de crisol, um material com alto teor de carbono. Seu material e a forma como foram forjadas estavam séculos à frente de seu tempo na Europa, com uma qualidade que não seria vista novamente até a Revolução Industrial. Mas como esses ferreiros da era viking chegaram a tal conhecimento metalúrgico avançado? Arqueólogos acreditam que o segredo dessas espadas reside nas rotas de comércio que se estendiam muito além das terras natais vikings, possivelmente alcançando o Oriente Médio ou o sul da Ásia, onde a técnica para criar tal aço já era conhecida. O alto teor de carbono no aço das espadas Ulfbert
as tornou excepcionalmente fortes e flexíveis comparadas a outras espadas da época, capazes de serem ao mesmo tempo afiadas e resilientes em batalha. Outra peculiaridade dessas espadas é a inscrição nelas, que lê aproximadamente Ulfbert, daí seu nome. Isso sugere um único fabricante ou possivelmente uma oficina marcada com esse nome. No entanto, variações na qualidade e autenticidade das espadas encontradas com esta inscrição sugerem que, enquanto algumas eram autênticas, outras eram imitações. Número 12. Rongorongo. Provavelmente você já está familiarizado com as estátuas de Rapa Nui, as imensas cabeças que dominam a Ilha de Páscoa. Essas estátuas fazem parte de um mistério. Contudo, o Rongorongo é outro enigma. Rongorongo consiste em listas de centenas de glifos, incluindo representações de figuras humanas, animais, plantas e formas geométricas, gravados em tábuas de madeira. Descobrimos essa forma de escrita na ilha por volta do século XIX. No entanto, suas origens podem ser rastreadas até 1722, talvez até antes. A descoberta do Rongorongo é geralmente atribuída a Eugène Eyraud, um missionário leigo francês que relatou ter visto os glifos em 1864. Desde então, vários pesquisadores tentaram decifrar o script, com teorias variando de calendários lunares a registros genealógicos e narrativas da mitologia da ilha. Apesar desses esforços, o Rongorongo permanece indecifrado, deixando-nos com mais perguntas do que respostas sobre as pessoas que o criaram. Diferente de qualquer coisa da cultura polinésia, essas inscrições sugerem uma forma de escrita ou proto-escrita que poderia desvendar os segredos do passado da Ilha de Páscoa. Um dos maiores desafios na decifração do Rongorongo é a falta de um equivalente à Pedra de Roseta, um texto bilíngue ou trilíngue que poderia fornecer uma comparação direta entre o Rongorongo e uma língua conhecida. Além disso, o impacto catastrófico do contato europeu na população da Ilha de Páscoa levou à perda daqueles que poderiam ler os glifos, silenciando a tradição oral que poderia ter preservado seu significado. Número 11. O túmulo de Ricardo III. Ricardo III está entre as figuras mais renomadas da Europa. Seu reinado como rei foi envolto em drama, ainda mais sensacionalizado e popularizado pelo grande escritor William Shakespeare. Ricardo III, dentre os antigos reis da Inglaterra, pereceu em batalha em 1485, mas desde sua morte, seus restos foram enterrados e esquecidos. Isso até 2012, quando arqueólogos descobriram os restos de um homem sob o estacionamento de uma cidade em Leicester, Inglaterra. Esta descoberta resolveu um mistério de 500 anos sobre o local de descanso final do rei Ricardo III. A descoberta veio quando eles desenterraram um esqueleto marcado por cicatrizes de batalha com anormalidades na coluna, enterrado em uma sepultura não marcada e escavada às pressas. A condição da coluna era particularmente reveladora, pois registros históricos mencionam que Ricardo III tinha uma corcunda, embora este termo possa não ter descrito com precisão a condição do rei. O momento da verdade chegou com a análise de DNA. O DNA do esqueleto foi comparado ao de descendentes vivos da família de Ricardo III, confirmando a identidade dos restos com quase certeza. Datação por radiocarbono apoiou ainda mais as evidências, colocando a data da morte do indivíduo em torno do tempo em que Ricardo III caiu na Batalha de Bosworth Field. O novo enterro de Ricardo III na Catedral de Leicester em 2015, acompanhado de todas as honras e com grande interesse público, marcou o capítulo final desta história notável. Número 10. O mecanismo de Anticítera. Desenterrado de um naufrágio próximo à ilha grega de Anticítera em 1901, este dispositivo tem confundido e maravilhado cientistas, historiadores e aficionados por tecnologia igualmente. Imagine um complexo computador antigo grego, movido à mão, datando de cerca de 100 anos antes de Cristo a mais de 2000 anos. O mecanismo de Anticítera, com seu intrincado sistema de engrenagens e mostradores de bronze, desafia nossas percepções sobre a tecnologia antiga. Antes de sua descoberta, uma sofisticação tão grande em engenharia mecânica não era acreditada existir até o período medieval, séculos mais tarde. Este dispositivo, no entanto, utilizava uma série de mais de 30 engrenagens de bronze entrelaçadas para criar um modelo do céu para fins astronômicos. Ele podia prever eclipses, acompanhar o calendário lunar e seguir os caminhos do Sol e da Lua através do zodíaco.
Seu propósito exato e como isso foi feito permanecem um mistério. Alguns especulam que poderia ter sido ligado a figuras históricas renomadas como Arquimedes ou Hiparco. Embora amplamente estudado, ainda temos muito a aprender sobre este curioso mecanismo. Número 9. As maiores pegadas de dinossauro. Em 2017, cientistas anunciaram uma das descobertas mais significativas em relação à paleontologia: a maior pegada de dinossauro. Esta descoberta inovadora ocorreu na região acidentada e remota de Kimberley, na Austrália Ocidental. A maior pegada media impressionantes 1,70 m de comprimento, o que significa que um humano médio poderia se deitar dentro dessas pegadas. As pegadas datam do final do período Cretáceo, cerca de 90 a 115 milhões de anos atrás, época em que os dinossauros vagavam pela Terra. A descoberta fez parte de um estudo mais amplo que mapeou milhares de pegadas ao longo de um trecho de 25 quilômetros de litoral, revelando um ecossistema diversificado de dinossauros que uma vez prosperou na área. As pegadas de saurópodes indicam a presença de alguns dos maiores animais terrestres que já viveram. Estes gigantes gentis, com seus longos pescoços e caudas, vagueavam em manadas, pastando nas altas copas das florestas antigas. Número 8. Os símbolos de Vinca. Em 1875, escavações arqueológicas realizadas pelo arqueólogo húngaro Barão Zófia Torma em Vinca revelaram fragmentos de mármore e cerâmica com símbolos desconhecidos. Esses símbolos passaram a ser conhecidos como os símbolos de Vinca, consistindo de várias linhas, espirais, formas geométricas e figuras abstratas. Os símbolos de Vinca imediatamente cativaram a imaginação de arqueólogos e historiadores. Apesar de sua potencial importância, o verdadeiro propósito e significado dos símbolos de Vinca permaneceram envoltos em mistério. Acadêmicos propuseram várias interpretações, variando de propósitos religiosos ou cerimoniais a tentativas iniciais de manter registros ou transmitir ideias complexas. No entanto, sem um meio claro de decifrar esses símbolos, seu exato significado continua a nos escapar. Número 7. Os romanos descobriram a América. É de conhecimento comum que Colombo foi quem descobriu a América. No entanto, você sabia que existem algumas alegações de que essa não é a verdade? Em vez de Cristóvão Colombo, alguns acreditam que foram os romanos que chegaram à América primeiro. O debate ganhou impulso devido a vários artefatos e inscrições encontradas nas Américas, que alguns sugerem poder ter origens romanas. Um dos itens mais comentados é a chamada Moeda Romana de Tacoma. Esta moeda, descoberta nos Estados Unidos, foi inicialmente alegada datar do Império Romano, instigando especulações de que os romanos poderiam ter alcançado as costas da América antes de Colombo. Outro artefato intrigante é o penny do Maine, uma moeda nórdica encontrada em um sítio arqueológico nativo americano no Maine, que sugere um contato europeu pré-colombiano, embora não pelos romanos, mas pelos vikings. Esta descoberta faz parte das evidências que apoiam a exploração nórdica da América do Norte por volta do ano 1000, notavelmente liderada por Leif Erikson. Então, onde isso deixa os romanos? Bem, o Império Romano era conhecido por suas extensas redes comerciais, alcançando lugares tão distantes quanto Índia e China, e eles eram, sem dúvida, marinheiros aventureiros e habilidosos. No entanto, não há evidências concretas, como artefatos feitos por romanos datados e autenticados, que sugiram que eles tenham chegado às Américas. Mesmo assim, aqueles que acreditam que os romanos foram os primeiros a chegar à América continuam em busca de evidências. Se provado ser verdadeiro, isso inevitavelmente alteraria a história como a entendemos. Número 6. A Arca da Aliança. De acordo com a Bíblia cristã, a Arca da Aliança é um baú de madeira coberto de ouro que contém as 2 tábuas de pedra dos 10 mandamentos, bem como a vara de Arão e um pote de maná. No livro do Êxodo, a arca simboliza a promessa de Deus ao povo de Israel. Este artefato pode ser rastreado há mais de 3.000 anos, por volta do 13º ou 14º século a.C., quando os israelitas, tendo fugido do Egito, vagavam pelo deserto. Durante esse tempo, segundo o livro sagrado, Deus instruiu Moisés a construir a arca como um recipiente para a aliança ou lei dada no Monte Sinai. Feita por Bezalel, a arca era de madeira de acácia e revestida com ouro, tendo 2 querubins de ouro em seu topo. Ela foi abrigada no santuário interior do tabernáculo e posteriormente no Templo de Jerusalém, construído pelo rei Salomão.
a arca não era apenas uma testemunha silenciosa das andanças dos israelitas no deserto. Desempenhou um papel central em vários eventos descritos na Bíblia. Era carregada à frente dos israelitas durante suas conquistas, liderando o caminho na travessia do Rio Jordão e na Batalha de Jericó. Acreditava-se que a arca possuísse poderes extraordinários, causando a queda das muralhas de Jericó e trazendo infortúnio aos filisteus quando a capturaram. No entanto, o paradeiro da arca tornou-se um mistério desde a conquista babilônica de Jerusalém em 587 a.C. O desaparecimento da arca alimentou inúmeras teorias e expedições para localizá-la. Alguns acreditam que foi escondida pelo rei Josias ou pelo profeta Jeremias antes que os babilônios saqueassem Jerusalém. Outros especulam que acabou na Etiópia, onde a Igreja Ortodoxa Etíope afirma que reside na Capela da Tábua, perto da Igreja de Nossa Senhora Maria de Sião, em Axum. No entanto, ninguém fora do sacerdócio da Igreja tem permissão para vê-la, deixando a reivindicação não verificada. Se descoberta, a arca estaria entre os artefatos mais significativos e grandiosos conhecidos pelo homem. Número 5. Gunung Padang. Gunung Padang, na língua indonésia, traduz-se como Montanha da Luz ou Montanha do Esclarecimento. Esta localização chamou a atenção de pesquisadores no início do século XX, mas não foi até anos recentes, particularmente de 2010 em diante, que o sítio ganhou significativa atenção internacional. O local consiste em uma série de terraços de pedra e colunas situados no topo de uma colina, a cerca de 884 metros acima do nível do mar. Datações por carbono e levantamentos geoelétricos sugerem que o sítio pode ter mais de 20 mil anos, tornando-o um dos sítios megalíticos conhecidos mais antigos do mundo. Essa datação desencadeou um acalorado debate entre os acadêmicos, com alguns sugerindo que essas descobertas poderiam reescrever nosso entendimento da civilização humana pré-histórica, particularmente no Sudeste Asiático. A complexidade do sítio sugere um alto nível de conhecimento arquitetônico, astronômico e espiritual entre seus construtores. Algumas teorias propõem que Gunung Padang não era apenas um assentamento, mas um importante centro cerimonial, possivelmente ligado às crenças súndias antigas. O arranjo das pedras, algumas pesando várias toneladas, indica um design deliberado, provavelmente com significado religioso ou cultural ainda não totalmente compreendido. No entanto, a verdadeira idade e propósito de Gunung Padang permanecem como assuntos de pesquisa e debate contínuos. Se a verdade for confirmada, isso poderia muito bem mudar a história. Número 4. Túnel egípcio antigo e Cleópatra. Cleópatra VII foi a última governante ativa do reino ptolemaico do Egito, sendo uma das figuras mais renomadas da história egípcia antiga. No entanto, curiosamente, seu túmulo permanece não descoberto. Contudo, a descoberta de um túnel geométrico pode mudar isso. Recentemente, a arqueóloga Kathleen Martinez, da Universidade de Santo Domingo, na República Dominicana, e seus colegas desenterraram a estrutura a 13 metros abaixo do solo. Este túnel, com cerca de 2 metros de altura, acredita-se que possa esconder o local de descanso da última rainha do Egito Antigo. Esculpido com precisão e pensado para datar do período ptolemaico, exemplifica as habilidades avançadas de engenharia dos construtores egípcios antigos. No entanto, o propósito exato do túnel permanece um tópico de pesquisa contínua, e se ele esconde ou não o túmulo de Cleópatra e seu amante, permanece desconhecido. Número 3. Anomalia do Mar Báltico. Em 2011, a anomalia do Mar Báltico foi descoberta pela equipe Ocean X, um grupo de caçadores de tesouros suecos, enquanto procuravam por um antigo naufrágio. Em vez de encontrar um destroço histórico, eles encontraram essa característica bizarra no leito marinho. Este objeto estranho e massivo, repousando no fundo do oceano, está a cerca de 90 metros abaixo da superfície. Imagens iniciais de sonar revelaram um objeto de aproximadamente 60 metros de diâmetro, com bordas notavelmente retas e o que parecia ser formações circulares, levando a especulações desenfreadas sobre suas origens. Alguns sugeriram que poderia ser um local de queda de OVNI, um Stonehenge subaquático, um navio russo afundado ou até mesmo uma estrutura arquitetônica antiga. A equipe Ocean X relatou que essa estrutura anômala tinha características que se assemelhavam a escadarias, paredes retas e uma silhueta plana em forma de cogumelo, alimentando mais teorias sobre sua origem não natural. No entanto,
Nem todos estão convencidos de que a anomalia do Mar Báltico é um resquício de visitantes extraterrestres ou de uma civilização perdida. Alguns geólogos propõem que a anomalia do Mar Báltico não é bem uma anomalia, mas sim uma formação geológica natural. Por exemplo, alguns acreditam que poderia ser um depósito glacial deixado para trás pela Era do Gelo. Esta teoria é apoiada pelo fato de que glaciares são conhecidos por transportar grandes rochas e criar formações incomuns no leito do mar. Apesar das explicações mais científicas, a anomalia do Mar Báltico continua sendo uma fonte de fascinação e debate, e a falta de evidências concretas e a dificuldade de exploração submarina nesta região impediram uma conclusão definitiva sobre suas origens. Número 2. Caverna de Altamira. Localizada na Cantábria, Espanha, está a Caverna de Altamira, um dos sítios arqueológicos mais significativos encontrados até agora. Em 1879, Marcelino Sanz de Saltuola e sua filha Maria tropeçaram na caverna e ficaram imediatamente impressionados com as vívidas pinturas de bisões, cavalos e outras figuras no teto da caverna. Inicialmente, a autenticidade dessas pinturas foi recebida com ceticismo. Críticos não conseguiam acreditar que humanos da Idade da Pedra pudessem criar arte tão detalhada e realista. Não foi até que descobertas semelhantes foram feitas em outras partes da Europa que a importância de Altamira foi totalmente reconhecida. Hoje, esta caverna é saudada como a Capela Sistina da arte paleolítica. Por um breve período, a caverna foi aberta ao público, mas após notar a deterioração das pinturas, foi fechada novamente para preservar as pinturas. Em vez disso, uma réplica foi criada ao lado para que as pessoas ainda pudessem experimentar as maravilhas da caverna. Até hoje, muitos continuam a acreditar que ainda temos que desbloquear todos os segredos das pinturas da caverna. E agora é hora do tópico de hoje. Esta descoberta deveria ter sido mantida em segredo. Enquanto perfuravam na África, mineiros descobriram algo surpreendente. Uma ferramenta de perfuração que lembra máquinas modernas. Esta ferramenta circular maciça, com espinhos ao redor, parecia ter sido usada para perfuração pesada. Mas que civilização poderia construir algo tão enorme e sofisticado quanto esta ferramenta? Enquanto alguns acreditam que esta ferramenta de perfuração é mais um artefato fora do lugar, outros pensam que é um artefato significativo que poderia reescrever a história. Infelizmente para nós, ainda estamos para confirmar qualquer coisa sobre este artefato. Número 1. Tesouro de Staffordshire. No verão de 2009, em um campo perto de Lichfield, em Staffordshire, Inglaterra, o detectorista de metais Terry Herbert tropeçou no que viria a ser conhecido como o Tesouro de Staffordshire, um dos achados mais significativos até hoje. Esta coleção de tesouros é o maior conjunto de trabalho em metal de ouro e prata anglo-saxão já encontrado, com mais de 3.500 itens, consistindo de ouro e prata, desde equipamentos de guerra, pomos de espada e partes de elmo, até encaixes decorativos e mais. Esse tesouro data do século VII ou início do VIII, uma época de reinos anglo-saxões guerreiros. Isso levou os historiadores a especular sobre a origem do tesouro. Seria um tributo, saque de guerra ou oferendas aos deuses? Embora estejamos em dúvida, o valor do tesouro já é significativo. Você vê, o mero volume de metais preciosos desafia suposições anteriores sobre a economia da Inglaterra medieval inicial. Quem poderia imaginar que acumular uma quantidade tão grande de riqueza na época fosse possível? O que você acha dessas descobertas? Talvez eu tenha perdido outros achados arqueológicos significativos. Se for o caso, sinta-se à vontade para compartilhá-los nos comentários abaixo. Confira também nossos outros conteúdos interessantes que estão aparecendo na tela agora. Vejo você no próximo vídeo. Cuide-se todos!